muito bem. Já estamos aqui com a live ao vivo no Instagram. Estamos entrando no Facebook. Vamos ver se o Facebook reage, né? Aqui, ok. Glória a Deus. Muito bem. Muito legal. Vamos aguardar todos chegarem, né? Todo mundo chegando aí. Já são 8h02. Vamos ver se a Beth já chegou. Ô, Beth. Graças a Deus você está aí, Beth. Vera Guzmã. Pensei que ia ficar sozinho. Ah, sim, Vanessa. Isso, muito bem. Muito bem. Falei, meu Deus, será que nós vamos ficar sozinhos hoje? Mas Deus está conosco, né? Deus está conosco. E tudo é feito para a glória e honra do nome de Jesus. Glória a Jesus. E estamos voltando aos poucos, né? Estamos já há 3 domingos, né? Nós estamos com os cultos presenciais. Todos são convidados, né? A estar com a gente lá. Vai ser uma alegria muito grande. Cabral e Air estão aqui no Insta. Muito legal, muito bem. Hoje Deus tem uma palavra para você, pode ter certeza disso. Deus tem algo tremendo para falar. Nós vamos aprender um pouco sobre um aspecto do caráter de Deus. Você sabe que nós temos de Deus aquilo que nós sabemos de Deus, né? Quanto mais eu sei de Deus, mais eu tenho sobre Deus. E eu só posso saber de Deus através da Bíblia. Eu queria perguntar para vocês se o som tá ok. Alguém pode me dar um retorno se o som tá bom? Porque eu estou usando um microfone aqui. Eu não sei se esse microfone tá funcionando, se ele está aqui sendo usado devidamente, conforme as orientações. Tá bom? A Aline já chegou, Bel Pacheco, Maurivan, Rose, Tatiana, Marta, Roberta, muito bem, Livinha, glória a Deus, Vera, Marlene, Marinês, oi Gláucia, Gláucia também está aqui, Rita, quem mais? Sol Prado, quem mais? Célia Regina, Natália, muito bom, Lourdinha, Deus abençoe a todos, viu? Glória a Jesus. Primeiro cântico é um convite para a gente vir, né? Para a gente vir. Vinde e entrai na presença de Deus. Quando eu abro a Bíblia, eu creio estar na presença de Deus. E agora, apesar de nós não estarmos no mesmo ambiente físico, nós estamos no mesmo ambiente virtual. Isso aqui é um ambiente tanto quanto uma sala, tanto quanto um lugar escolhido por nós, né? Uma praça. Nós estamos agora num ambiente virtual, um ambiente onde nós podemos dizer, vinde, vamos entrar na presença de Deus. Aleluia. Vinde, entrai na presença de Deus, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Vinde, entrai na presença de Deus, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Chamá-lo de Pai, chamá-lo de Pai, chamá-lo de Pai. Vinde, entrai na presença de Deus, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Vinde, entrai na presença de Deus, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Vinde, vinde,
presença de Deus, pois o véu foi rasgado. Já podemos vai compartilhando a live, vai chamando mais pessoas para participarem. Vamos fazer esse vinde, se multiplicar, e muitos possam ouvir o que Deus tem reservado para nós hoje. Ele vai falar de paz, Ele vai falar de amor, Ele vai falar de misericórdia. Então, vamos chamar outros para que venham, vamos compartilhar, vamos abrir uma sala de vídeo, e vamos fazer com que essa sala se aumente, e amplie, muitos possam conhecer. Vinde, entrai na presença de Deus, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Vinde, entrai na presença de Deus, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Chamá-lo de Pai, 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 chamá-lo de Pai. Bem, glória a Deus. Márcia chegou também aqui pelo Instagram e mais pessoas estão chegando aí. Bem-vindo, Daniel, Fabricinha. Deixa eu ver quem mais. Tiago, Neide, Glaucia, Brólio, Muito legal, muito bom. Deixa eu ver, tem um cântico também. E fala assim: cada instante que eu estou contigo, Jesus, eu tenho paz na minha alma. Eu não sei se eu vou conseguir tocar, eu gosto de dizer isso. Eu não sou um músico, mas sou um louvador. Eu espero que o som esteja ok. Eu acho que o pessoal está respondendo, Quem está recebendo um som ok aí, só colocar um joinha ou escrever ok, para eu saber que o som tá bom, senão a gente modifica aqui, tá? Vamos cantar mais um. Tá baixo? Hoje o nosso assunto é: Deus é paciente, mas cumpre o que promete. Esse é o nosso assunto. Deus é paciente, mas cumpre o que ele promete. O que você sabe sobre a paciência de Deus? Eu descobri umas coisas aqui sobre a paciência de Deus bastante intrigantes. O meu desejo é que você aprenda comigo também e que o Espírito Santo, nós vamos pedir agora para o Espírito Santo, espírito de sabedoria e de revelação. Não adianta nada
eu ter preparado aqui um breve esboço, ter anotado alguns versículos. Não adianta nada você estar diante do seu equipamento agora, recebendo, participando desse momento, se a gente não estiver sob a influência e o poder do Espírito Santo. Nada acontecerá. Então vamos pedir a Ele que nos abençoe nesse momento. Espírito de Deus, Pai querido e amoroso, Jesus, nosso intercessor, vem nesse momento e unge esse tempo. Pai, eu e minha esposa estamos aqui juntos para crer que essa live não será mais uma na nossa vida, mas será marcante, poderosa e alcançará o propósito que Deus tem para esse encontro. Então, Pai, desde já eu peço a tua unção, me humilho na tua presença, Senhor, e peço que eu não seja um impedimento, mas eu seja um canal totalmente desimpedido, para que a bênção do Senhor se faça conhecida e o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Bom, o que você sabe sobre a paciência de Deus? Eu tenho certeza que muitos vão dizer, pastor, se não fosse a paciência de Deus, eu não seria crente mais. Se não fosse a paciência de Deus, eu estaria no mundo. Se não fosse a paciência de Deus, alguma coisa ruim teria acontecido. Deus é paciente, Deus é longânimo, e eu muitas vezes estou usando e abusando da paciência de Deus. Tenho certeza que muita gente vai por essa linha. Em toda a Bíblia, nós não vemos nenhum personagem, por mais santo e consagrado que seja, que tenha uma paciência maior que a paciência de Deus. Nem Jó. Jó, uma pessoa muito paciente, nós conhecemos a paciência de Jó, quem já leu o livro de Jó sabe. Mas a paciência de Deus é algo impressionante. Como Deus é paciente. Moisés teve uma revelação da paciência de Deus. Está lá em Êxodo 34, versículos 6 e versículo 7. Olha a revelação que Moisés teve da paciência de Deus. A Bíblia diz assim, Êxodo 34, 6 e 7. E passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor. Que revelação! Deus é assim. Hoje eu estou com a rinite atacada aqui, mas se Deus quiser nós vamos chegar até o final. Deus, ele é assim. Perdoa. E aqui há uma qualificação para o perdão de Deus. Perdoa a maldade, perdoa a rebelião, perdoa o pecado. Se você veio hoje aqui para essa live, está se sentindo culpado, está com peso na sua consciência, não tem dormido direito, tem tido alguns sonhos perturbadores, tua consciência o está acusando. Eu te chamo para conhecer esse Deus que é compassivo, que é misericordioso, que é paciente, e ele perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Se você está agora assistindo esse vídeo, é com você que Deus está falando. Se a sua consciência te acusa, Deus está aqui para te estender a mão, porque Ele é um Deus paciente. Mesmo que você diga, olha, eu já errei uma vez, errei duas, continuei errando, Deus tem paciência. Deus é um Deus paciente. Isso é bom saber. Mas Moisés sabia que mesmo Deus sendo paciente, isso não significa que Deus cede com respeito aos seus propósitos.
ser paciente não faz de Deus um bobalhão. Ser paciente é um atributo da santidade de Deus. Mas isso não faz com que Deus seja tolerante ou incentive o erro, incentive o pecado. Está lá em Números 14, 18. Vou repetir. Números 14, 18. Olha o que a Bíblia fala. O Senhor é muito paciente. Perdoa grande infidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem que, olha lá, não deixa o pecado sem punição. Castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e a quarta geração. Sabe o que isso significa? Significa que a paciência de Deus não muda o caráter santo de Deus. Não é porque Deus é paciente que ele tolera, que ele suporta, que ele incentiva, que ele patrocina, que ele financia o pecado. O Deus paciente não exclui o Deus santo. Quando a Bíblia diz que Deus é paciente, significa que ele está esperando um momento certo para nos trazer ao arrependimento. Ele não é paciente porque ele acha bacana a gente pecar, ele acha engraçadinho a gente errar, ele acha assim que não tem nada demais a gente cometer alguns erros. Não. A paciência de Deus caminha junto, dentro do seu caráter perfeito, com a ira que Deus tem contra o pecado. Deus nos criou para sermos como Ele é, na sua imagem e semelhança. E toda vez que nós fazemos uma besteira, cometemos um pecado, uma maldade, uma rebelião, um ato de orgulho, de ostentação, de vaidade, de inveja, de vingança, se da nossa boca saem palavras torpes, se nós nos viciamos, se nós cometemos pecados de ordem financeira, moral, sexual, social, Deus é paciente, mas no sentido de nos trazer ao arrependimento, porque a santidade de Deus ele não compromete. Olha que interessante. O Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que, grife isso aí na sua Bíblia, se bem que não deixa o pecado sem punição. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, se Deus é justo, se Deus é santo, ele não pode deixar o pecado sem punição. Vamos ver Neemias. Neemias também teve uma revelação da paciência de Deus, né? Vamos ver lá. Neemias capítulo 9, versículo 30. Eu vou repetir. Neemias 9, 30. Veja bem. E durante muitos anos foste paciente com eles, mediante o teu espírito os advertiste por meio dos teus profetas, contudo não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Sabe o que isso está querendo dizer? Que a paciência de Deus é o seguinte: Deus chama ao arrependimento, chama uma vez, chama duas, né? Deus fala assim: para com isso, não vai por esse caminho. Separa-se dessa pessoa. Esse namoro não é para você. Esse negócio não é para você. Essa situação que você se envolveu não era para você ter se envolvido. Desiste disso aí. Não fale mais esse tipo de coisa. Não ofenda mais essa pessoa. Não crie mais embaraço. Não se vingue. Não peque mais. Deus está sempre chamando. Porém, olha aqui, Neemias teve uma revelação da paciência de Deus. Mas em que sentido? No sentido de continuar chamando. Contudo, aquelas pessoas não deram atenção para Deus. Então eu não sei, a paciência de Deus, ela vai até o momento em que Deus acredita que há possibilidade de reverter a situação e de que há possibilidade de haver arrependimento. Então Deus é paciente, vai, espera um dia, uma semana, um mês, um ano, ou até anos. Mas quando as pessoas não dão atenção, aí então o Senhor deixa essa pessoa seguir o seu próprio caminho. Sabe, você tem livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio.
Deus te deu um tempo de vida nessa terra. Deus te deu força para os teus braços e para as suas pernas, para você fazer o que você quer e ir aonde você quiser. Deus te deu uma cabeça para você pensar no que você quiser pensar, boca para comer o que você quiser comer, ouvidos para ouvir o que você quiser ouvir e olhos para você ver o que você quiser ver. No entanto, no atributo dessa liberdade, você comete erros, você comete falhas, você se enrosca, você cria embaraço, você cria problemas, você se mete onde não deveria se meter. Você entra por caminhos escuros, por trevas, se liga a pessoas que não fazem bem para você, toma decisões erradas. E nesses momentos Deus está chamando. Deus está dizendo para você, meu, chega, parou, volta. Esse caminho não era para você estar aí, não era para você estar fazendo isso, não era para você estar envolvido nessa situação. Não criei você para isso, não te dei a vida para isso. Olha a outra revelação aqui, Joel. Além de Moisés, Neemias, Joel também teve uma revelação da paciência de Deus. Está lá em Joel 2,13. Olha o que Joel diz: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso, compassivo e muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Você entende como a paciência de Deus, ela não se desassocia, ela não se divorcia da santidade de Deus? O fato de Deus ser paciente não macula, não suja, não compromete o seu caráter santo. Rasguem o coração, Joel 12:13. Rasguem o coração, não as vestes. Rasgar as vestes era um costume do judeu, né? O judeu, ele queria demonstrar que ele estava arrependido, então ele vinha todo rasgado, ó, me arrependi. Deus sabia que aquilo ali era só externo, né? Era uma coisa meio para inglês ver, não é alguma coisa real, interior. É mais ou menos como a gente, num culto de domingo, vai na frente no apelo e chora. Aí na segunda-feira continua no mesmo pecado, continua na mesma desgraça, continua na mesma miséria, continua na mesma rebelião. É mais ou menos assim. Não rasgue a sua roupa. Não adianta você derramar lágrimas de crocodilo no meu altar, diz o Senhor. Eu quero ver o seu coração rasgado. Quero ver seu coração chorando. Quero ver seu coração arrependido. Tá? Deus, ele é paciente, mas não confunda a paciência de Deus com tolerância ao pecado. A uma das igrejas do Apocalipse, Deus fala assim: tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel. O que é tolerar Jezabel? É concordar, assumir, viver e continuar vivendo na prática do pecado. Deus não nos salva no pecado, ele nos salva do pecado. Entende? Nós vivemos uma época em que as pessoas estão confundindo Deus com Papai Noel, Deus com um bobalhão, Deus com uma pessoa assim, né? Inclusive uma pessoa uma vez me falava assim, não pastor, eu estou no pecado, mas Deus me entende. Deus te entende, claro que Deus te entende. Deus entende que você é um pecador, Deus entende que você precisa de vergonha na cara. Deus entende que você precisa de transformação. Deus entende que você tem que sair imediatamente dessa arapuca que você entrou. A paciência de Deus convive perfeitamente com a sua santidade. Então, Joel tem essa linda revelação. Deus é muito paciente e cheio de amor. Então, arrependam-se, para que Deus não envie uma desgraça, consequência do seu próprio pecado. Naum, outro profeta que teve uma tremenda revelação da paciência de Deus. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Agora, eu chamo a sua atenção para o profeta Naum, porque o Naum é o seguinte, ele é aquele profeta dos raios e dos trovões. Quando Naum fala, treme o céu e treme a terra. Olha lá, Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado,
O seu caminho está no vendaval, na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Esses dias eu estava vendo alguns vídeos aí no Watch do Facebook, nuvens de poeira no Oriente Médio que cobriam uma cidade, nuvens de queimada, né, escurecendo a faixa leste dos Estados Unidos, nuvens de fumaça aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, né? Quantas coisas acontecendo. Para Naum, Deus era o Deus do vendaval, do ciclone. E muitas vezes a gente atribui esses eventos naturais como eles fossem simplesmente condições ligadas ao aquecimento global. Mas os escritores da Bíblia não entendiam assim, não só porque eles não tinham hoje os satélites, né, que preveem esses acontecimentos, é que eles sabiam que as coisas que acontecem na Terra são consequências diretas do nosso pecado. Isso é revelação de Deus. Deus está sendo paciente. Essas questões de pandemia, de ciclone, de nuvem de gafanhoto, nuvem de poeira, nuvem de fumaça, queimada, animais morrendo, né? Guerras, rumores de guerras, vírus. A gente sempre dá um parecer clínico, biológico, químico, social. Mas os profetas do Antigo Testamento viam Deus em tudo isso. Naum diz: o Senhor é muito paciente, o seu poder, porém, é imenso. O Senhor não deixará impune o pecado, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Então preste atenção. Deus ama você com um amor incrível. Ele fez tudo para você ter uma vida santa, reta aos olhos dele. Ele mandou seu filho Jesus. Jesus rompeu os céus, viveu 33 anos sem pecado, entregou aquela vida santa como um cordeiro imaculado. Ele era homem como eu e você. Ele se despiu da sua glória, ele se despiu da sua divindade para viver dependente do Espírito Santo por 33 anos. Deu a vida dele em nosso favor. Ele fez o que ninguém mais podia fazer. No dia de Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Se nós vivemos deliberadamente no pecado, de costas viradas para Deus o seu rosto e nos lambuzando nas coisas desse mundo, Deus não tem muito o que fazer a não ser nos chamar ao arrependimento, até que um dia nós estejamos tão dominados pelo pecado que a gente nem ouça mais a voz dele. E tem gente assim. Se você está assistindo essa live é porque o teu tempo ainda não acabou. Mas talvez tenha sido a sua última oportunidade. Preste bem atenção. Se você está afastado dos caminhos de Deus, volta. Se durante esse tempo de pandemia você sentiu sua fé se esmorecer, gastou muito tempo na TV, nas séries, ficou aí sem a companhia da Bíblia, sem a prática da oração e do jejum, ficou distante dos irmãos, nós não estamos num momento de sermos negligentes com respeito à obra da salvação. Nunca foi tão necessário levarmos a sério a palavra de Deus. Eu estava dizendo domingo no culto 60 a mais, o quê? Que as pessoas, no meio de uma pandemia, tá? Só no Brasil, mais de 130 mil mortos, 4 milhões de infectados. Sabe o que elas fazem no feriado? Vão tudo para a praia. Ou seja, elas não estão nem aí, elas não estão percebendo que estamos nos avizinhando dos tempos do fim. Que tudo isso que está acontecendo é Deus nos chamando, nos dando uma oportunidade. E eu vou ainda ler mais um texto aqui com você. Deus está nos chamando a oportunidade de nos rendermos a Ele. A verdadeira vida não é fazer o que a gente quer, quando a gente quer, como a gente quer e com quem a gente quer. A verdadeira vida está em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Sabe o que é ir ao Pai? É voltar às nossas origens. Entende?
é voltar às nossas origens. Quem é Deus? É a minha origem. Eu fui criado pelas mãos de Deus, você foi criado pelas mãos de Deus. Estar em comunhão com Deus é regressar às nossas origens. Nossas origens estão em Deus. O salmista dizia: todas as minhas fontes estão em ti. O que é fonte? É o lugar onde se origina a água, onde nós buscamos a água. Deus é a nossa origem, então volte para Ele. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de pastor, não estou falando de denominação, estou falando de Deus. Volte para Deus enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, porque é rico em perdoar. Esse é o momento. Não importa o pecado que você cometeu, querido. Há perdão para o pecado mais cabeludo, mais nojento, mais torpe, mais bizarro, mais absurdo. Não há lugar tão longe que o sangue de Jesus não possa chegar. Hoje é o dia de você vir a Ele. Não importa se você se afastou um pouquinho ou se você se afastou muito. Você está afastado. Se eu estiver do lado de lá da fronteira do Brasil e da Argentina, não importa se eu estou a 1 metro da fronteira, ou a 10 metros, ou a 10 quilômetros, eu simplesmente não estou dentro do Brasil. Eu preciso estar do lado de cada fronteira. Se eu estiver do lado de lá da fronteira, não importa quantos metros de distância ou quilômetros eu esteja, eu estou fora do meu país. Mesmo que você tenha se afastado um pouquinho, esse pouquinho é suficiente para você se perder eternamente. Volte para o reino de Deus. Jesus é a porta. Bom, agora nós vamos chegar no Novo Testamento, 2 Pedro. E é aqui que eu gostaria de chegar. Exatamente aqui. Tudo isso aqui foi só um preparo. Terminei a introdução, agora vamos para a mensagem propriamente dita. Muitos estão vivendo despreocupadamente. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 9. Tá? Vou repetir, 2 Pedro 3, de 3 a 9. Muitos estão vivendo despreocupadamente, levando na brincadeira uma coisa que é muito séria. Veja o que 2 Pedro 3, versículo 3 e 4 diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Escarnecedores dizendo assim: não, Jesus vai voltar? Ah, tá bom. Enquanto ele voltar, vocês me avisam. Enquanto isso, eu vou, tá? Eu vou bagunçar, vou passear, vou viajar, vou aprontar, vou fazer o que dá na telha. Quando eu estiver voltando, vocês me chamam e tudo bem. Então, tem muita gente hoje brincando com as coisas de Deus, achando que as coisas de Deus são coisas só de crente, que é viagem de crente, é coisa assim, sabe? Nada a ver. Não estão percebendo, não estão atinando para os sinais. Os sinais estão aí. Basta você abrir o jornal. Você abre o jornal, o que a gente lê no jornal, o que você vê no noticiário, está lá na Bíblia. Eu posso ficar 1 ano sem assistir um noticiário, eu sei o que está acontecendo, porque a palavra de Deus, ela não falha. A Bíblia é um livro, é o único livro que fala diretamente ao homem de todas as gerações. Desde Adão até hoje, a palavra de Deus sempre se dirige com propriedade, com relevância ao homem de cada geração. E mais do que nunca, nós somos uma geração que está cada dia mais perto da revelação do dia de Deus. E tem gente assim, ó, escarnecendo, zombando, brincando, fazendo chacota, fazendo piada com as coisas de Deus.
Versículo 5. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. E olha só o que dizem, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu já destruí uma vez o mundo com água. Não custa nada para mim destruir de novo com fogo. E nós temos evidências do dilúvio global. Os cientistas têm evidências do dilúvio global. Há uma geleira onde a Arca de Noé está incrustada lá na Turquia, tá? E é cercada por pessoas de outras religiões que impedem missões chegarem até lá para as escavações, mas do alto via satélite já foi detectado que é um lugar aonde a Arca de Noé está. Então eu queria que você soubesse isso. As evidências de um dilúvio global são reais, pautadas em postulados científicos. E se Deus fez isso uma vez, cuidado, porque ele faz de novo. Só que agora não vai ser com água, não. A palavra de Deus diz claramente aqui: pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Fiquei impressionado com a queimada que está tendo lá nos Estados Unidos, quanta gente morta, quantas cidades destruídas. Aquilo ali é alguma coisinha. Agora, o que os cientistas dizem é que existe possibilidade da colisão de asteroides com a Terra. Ou você acha que se investem bilhões para abrir uma colônia em Marte à toa? Se esse mundo é tão lindo, tão bonito, tão maravilhoso e tem espaço para muita gente, se você sobrevoar o Brasil, meu Deus do céu, só o estado de Minas Gerais é uma imensidão. Você entra voando sobre o estado de Minas Gerais e Minas nunca acaba, tão grande que é. Imagina o Amazonas. Mas não, eles querem fazer lá. Por quê? Alguma coisa vai acontecer. E as pessoas sabem que vai acontecer. E a Bíblia já diz o que vai acontecer. Quer que eu faça uma profecia aqui? Eu vou fazer, entre aspas. Ninguém vai morar em Marte. Marte não foi feito para o homem viver. Os céus são os céus do Senhor. A terra ele deu aos filhos dos homens. Anote essa profecia aí. Não precisa ser profeta de Yahvé para fazer essa afirmação. Então preste atenção. Tá? E por último, aqui em Pedro, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não demora a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é paciente. Você sabe por que o mundo ainda não acabou? Porque Deus é paciente. A paciência que Deus tem tido com a corrupção, a paciência que Deus tem tido com o pedófilo, a paciência que Deus tem tido com toda essa aberração que se faz em nome dele, a paciência que Deus tem tido com guerras, com pecados dos mais absurdos e mais bizarros. Deus está paciente porque ele está acreditando e investindo na pregação do evangelho, anunciando o evangelho nas nações, para que as pessoas ouçam a voz de Cristo e se arrependam. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o caráter de Deus. Deus muitas vezes diz: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Aquelas covas que você viu abrir na televisão, onde muitas pessoas baixaram, deixando parentes em prantos, desconsolados, desesperados, você pode ter certeza, nenhum daquelas pessoas chorou mais do que Deus.
A morte não faz parte do dicionário de Deus. A morte é consequência do nosso pecado. Deus nos criou para viver. Deus nos criou eternos. Ele soprou do seu espírito na narina de Adão e fez dele uma alma vivente para viver eternamente como ele é eterno. Mas hoje, em consequência do pecado, nós estamos vendo a paciência de Deus, porque Deus não quer que ninguém pereça. Essa palavra ninguém inclui você. Essa palavra ninguém, ó, não querendo que ninguém. Talvez você esteja pensando assim, mas Deus não vai me perdoar. Não, essa palavra ninguém, coloca o seu nome aqui. Essa palavra ninguém, ele não quer que ninguém inclui a mim, inclui você. E eu convido você agora. Arrepende-se da sua negligência. Muita gente fala assim, pastor, eu não consigo orar. Consegue sim. Muita gente dizia que não conseguia orar, até que o piloto do avião disse que o avião estava caindo. Eles oraram bastante, fizeram uma belíssima oração. Uma vez eu estava voando de São Paulo, perdão, do Rio para São Paulo, e o pessoal vinha rindo, brincando e tal. Quando chegou ali, sei lá em que altura a gente estava, mais ou menos uns 10 minutos do aeroporto, um temporal pegou o avião, o piloto apagou as luzes, né? E avisou que ia entrar um período de turbulência, ia dar uma volta ao redor do aeroporto. E vou dizer uma coisa para você, naquele momento eu encomendei a minha alma, falei, Senhor, está nas tuas mãos. E eu vi cada gente ali do lado fazendo cada oração maravilhosa, e tinha uma senhorinha lá na frente cantando mais perto quero estar, meu Deus, de ti, e eu lembrei na hora do Titanic. Falei, meu Deus, é hoje. E o pessoal orando, 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 orando. Quando pousou, todo mundo bateu palma, né? Geralmente é assim, quando o piloto pousa, um pouso assim arriscado, né? O pessoal bate palma e a senhorinha lá saiu ovacionada, né? Porque ela cantou um cântico bem alto, ela, não lembro nem como é que ela, o tom que ela cantou, mas foi bem alto. Não sei nem se ela desafinou. Naquela hora não interessava se estava afinado ou não. Quando nós tememos a Deus, quando a nossa integridade física e a nossa vida está em jogo, nós aprendemos a orar. Você quer esperar esse tempo? Você quer orar num leito de UTI? Você quer orar numa ribanceira, numa estrada, depois de sofrer um acidente? Você quer orar nos últimos minutos da sua vida? Não perca tempo. Paulo dizia assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje é o dia da gente ser crente diferente, de verdade, ser um cristão diferente dessa maioria que está aí, que é só da boca para fora. Então, Deus está te dando mais uma chance, porque Deus é paciente. Deus é muito paciente. Eu louvo o Senhor pela paciência que Deus tem comigo. Quanta paciência Deus tem tido comigo. Eu louvo o Senhor. Se Ele não fosse paciente, eu não estaria aqui falando com você. Eu não estaria aqui compartilhando essa palavra com você. O caráter santo de Deus impede que Deus cumpra a sentença imediatamente ao nosso pecado. Deus não faz isso. Deus, se Ele cumprisse a sentença logo após os nossos pecados, nós não estaríamos vivos. Mas Deus é paciente. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Não abuse da paciência de Deus. Não abuse. Se Deus é paciente, aproveite a paciência de Deus. Aproveite. Deus é paciente, mas Ele cumpre o que Ele promete. Deus não quer que você se perca, que você se afaste, que você dê mau testemunho, que você se torne um escárnio para a igreja. Deus não quer que você se torne uma pessoa fria, vazia, indiferente. Deus quer que você se volte para Ele. Eu tenho certeza que há pessoas agora aqui, eu sinto no meu coração, no meu espírito, precisando voltar para Deus. Eu me voltei para Deus várias vezes. Várias vezes eu me voltei para o Senhor. E agora eu estou te chamando para você voltar para Ele, em nome de Jesus. Amém? Você quer voltar para Ele, você precisa dele. Você que está afastado, seu pai ou sua mãe já é cristão, né? Sua irmã, seu irmão, talvez alguns amigos seus tenham convidado você a voltar para a igreja. Volta
o quanto antes para Jesus. Deus tem preciosidades para você. Tudo aquilo que você procura, né, de alegria, de satisfação, de prazer na vida, se só encontra em Jesus. Amém? Vamos orar. Ó Deus, eu creio, Senhor, que esta está sendo uma live de vida e de poder, de grande revelação do Espírito Santo. Eu sei, Senhor, que essa pessoa que me assiste agora, que me ouve agora, está sendo tocada pelo teu poder, porque ela te ama, ela te conhece. Essa pessoa sabe onde encontrar a Deus. Essa pessoa já foi tocada lendo a Bíblia. Ela ama os louvores, ela ama a casa de Deus, ela ama estar onde Deus está. Deus, mas o pecado tem sido mais forte. Ó Deus, a depressão, a tristeza tem sido mais forte. Ó Deus, aquele sentimento de amargura tem sido mais forte. Mas agora está alguém aqui que é maior que Salomão, que é maior do que os maiores desse mundo. Alguém aqui que é maior que o templo, maior que Davi. Alguém aqui que é maior do que qualquer religião. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, traz essa pessoa, ó Deus, aos teus pés. O Senhor disse que todo aquele que o Pai te dá irá até o Senhor. E aquele que vai até o Senhor, ninguém, e o Senhor mesmo, jamais o lançará fora. Por favor, Senhor, conclui essa obra. O Senhor começou, termina. Faz com que a cruz de Jesus se revele agora gloriosa. E que o teu chamamento seja ouvido em cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma live aqui. Nós vamos estar aqui às quartas-feiras, sempre que o Senhor nos capacitar. Pretendemos continuar enquanto não voltarem os grupos familiares. Depois a gente vê como a gente faz, né? O mais importante é o seguinte: se foi bom para você esse momento, compartilha, passa para frente, divulga. Deus é paciente, mas cumpre o que Ele promete. Amém? Vamos louvar o Senhor com esse canto. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a
chegando ao final de mais um momento juntos. Queridos, vamos voltar para a igreja. Eu quero aproveitar e convidar todos. Domingo, 9 da manhã, culto 60+. Se você tem mais de 60 anos, esse culto é montado para você com toda a segurança, toda a higienização, todos os protocolos. Venha de máscara, você vai ver quão precioso é o Senhor e como é bom estarmos em comunhão. Especialmente nós, né, acima de 60 anos, eu estou com 61, a gente não tem muita habilidade com a internet, a gente tem dificuldade de acompanhar as programações online, por isso esse culto é para a gente. E às 19 horas, 7 horas da noite no domingo, todos estão convidados, todos. Você está convidado a estar com a gente, 19 horas, Florindo Viviane, 52, Vila Melo, a vida em Cristo, festejando e glorificando Jesus. É um tempo difícil, é um tempo de pandemia, pessoas ainda estão morrendo, mas o nosso Jesus ressuscitou e nós temos sempre um tempo para intercessão. Intercedemos pelas vidas que estão hospitalizadas, pelos parentes enlutados e para que essa pandemia cesse e que o nome de Jesus seja anunciado cada vez mais. Eu quero dar um tchau, em primeiro lugar, pessoal do Face. Deus abençoe a todos. Um grande beijo. Depois reveja os textos, anote direitinho. Antes de você conciliar o sono, fale com Deus, ore ao Senhor, guarde um tempo de oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, também